Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live pré-halving, evento especial aí para quem acompanha o mercado de cripto e acontece aí na sexta-feira, então estamos na reta final, quem diria, né? A gente já vem acompanhando aí esse countdown, né? Essa contagem regressiva aí do halving já há algum tempo. Quem acompanha nossos calls mensais sabe que a gente tem lá um clássico gráfico do pré-halving, né? Dos 500 dias antes do halving e finalmente chegamos aqui agora na reta final de uma data que acontece de 4 em 4 anos, né? Hoje eu conto também com a nossa ilustre presença aqui do time de Research, representado pelo Head de Research, nosso Pedro Lapenta, e também Lucas Santana. Escreveram aí um documento muito legal sobre o halving, né? Depois vou querer que eles falem um pouco a respeito sobre isso. E vão elucidar um pouco, né, do que é esse evento. Não é qualquer ativo que tem aí um cronograma de emissão, vamos dizer assim, né? Na verdade, talvez seja o único ativo que tenha um cronograma garantido de emissão, destoa um pouco dos ativos ou moedas que a gente está acostumado. Então, a gente decidiu abrir essa live aqui hoje para assessores, cotistas, para tirar todas as dúvidas que forem possíveis. Obviamente que eu trago aqui o meu caderninho de perguntas, né? Dado que, né, nas minhas conversas aí com investidores e cotistas, eu recebo perguntas recorrentes aí a respeito do halving, vou querer ouvir da nossa área de research aí sobre elas. Eles também trouxeram um pouquinho aí do conteúdo que eles prepararam aí desse documento sobre o halving e vão compartilhar com vocês como uma forma de estimular a gente a pensar e sobre dúvidas e qualquer questionamento que a gente tenha sobre esse evento. Eu tenho os meus também, então já deixo vocês aí estimulados a anotar aí suas perguntas. Tem o Q&A, tem o box de chat também. Fiquem à vontade aí, a casa de vocês e o canal totalmente aberto aqui para tirar dúvidas. E acho que eu passo a palavra aí para o nosso time de research fazer uma introdução geral aí a respeito desse evento que só acontece de 4 em 4 anos, né? Posso chamar talvez da grande Copa do Mundo ou Olimpíadas aí do Bitcoin, com a diferença de que Copa do Mundo e Olimpíadas já tiveram vários, né? Esse aqui é um evento que a gente está no a quarta edição do halving do Bitcoin, tem as suas particularidades e principalmente suas similaridades também, e é disso um pouco que eu queria ouvir aí nossa ilustre equipe de research. Valeu, Renatão. Obrigado aí a presença de todos. Casa cheia mais uma vez. Muito entusiasmado em ver pessoal interessado em entender o que significa o halving, acompanhar o mercado de cripto. E vamos lá. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo. Tem alguns slides assim que a gente pensou do material que a gente fez, que está disponibilizado no nosso site. Se não está, Renatão manda para vocês. A gente fez esse material, parte tecnologia, mas parte finanças e investimento, né, tentando responder por que é relevante, os impactos e como é que a gente compara isso com outros ativos que tem aí mundo afora. Mas o Lucas vai apresentar aqui um pouquinho do conceito, né, como é que funciona esse halving. É, é um fenômeno, assim, é um evento assim, espetacular da tecnologia, né, embora estamos só indo para o quarto evento, né? Mas ele é muito relevante, né? E talvez seja como o Renatal falou aí, a Copa do Mundo de cripto, pelo fato de acontecer a cada 4 anos, mas é porque ele faz, pô, a comunidade, os investidores voltarem a entender e se atualizarem de tempos em tempos, né? Sobre o que isso significa, o que o halving traz para a escassez do Bitcoin, né? Como é que funciona essa mecânica e aí acaba lembrando os investidores que nós estamos tratando de um ativo com características que praticamente não existe no mundo que a gente conhece, que é um ativo de escassez absoluta, né? E o halving é uma parte muito importante desse desenho, né? Mas vamos lá, o Lucas vai passar pelo pouquinho aqui pelo conceito, a gente vai responder umas perguntas no meio do caminho. Fique à vontade para mandar as perguntas aqui no chat ou para o Renato e espero que vocês gostem aí da conversa. Beleza. Bem, boa tarde a todos. Eu reforço a mensagem do Pedro. É muito legal ver tanta gente interessada nesse evento, né? Copa do Mundo aí, do mundo de cripto. E eu acho que a primeira pergunta que a gente se faz é, afinal de contas, o que é o halving, né? E para entender isso, eu trago aqui uma representação gráfica mostrando essencialmente que o halving são esses eventos pré-programados, né? Eles existem
no código da rede Bitcoin, a rede que funciona em centenas de milhares de computadores ao redor do mundo. Isso está pré-programado desde que essa rede foi lançada ali em janeiro de 2009 pelo Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin. E ele é pré-programado para acontecer a cada 210 mil blocos. E aí, se você fizer a conta aí, com um bloco mais ou menos a cada 10 minutos, você vai ver que isso deve acontecer aproximadamente a cada 4 anos. Né? Então, é por isso que a gente viu o primeiro halving acontecendo em 2012, o segundo em 2016, o terceiro há 4 anos atrás, aproximadamente, em 2020, e o próximo, né, o quarto halving, ele vai acontecer muito provavelmente aqui no Brasil, no finzinho da sexta-feira, ou talvez no comecinho da madrugada de sábado. Mas ele muito provavelmente vai estar acontecendo no horário UTC, mais ou menos no dia 20 de abril, no comecinho do dia 20 de abril de 2024. E ele é esse evento que acontece, portanto, a cada 210 mil blocos, ou aproximadamente 4 anos, que reduz pela metade a emissão de novos bitcoins. Né? Em inglês, essa palavra halving significa halving, né? Significa dividir pela metade. E é justamente isso que acontece nesses blocos: 210 mil, 420 mil, 630 mil, múltiplos de 210 mil blocos, desde o bloco Gênesis do Bitcoin lá em 2009. E ele então vai fazer com que a emissão de novos bitcoins, que são feitas como uma recompensa adicional para os mineradores, né? Que são quem registram transações na rede, na blockchain do Bitcoin, de forma imutável. Essas recompensas adicionais, os subsídios, né, que são emitidos, a cada bloco elas caem à metade. Então, no primeiro ciclo a gente tinha 50 bitcoins por bloco, no segundo 25, no terceiro 12,5. Nesse ciclo atual que a gente está terminando agora, na sexta-feira, 6,25 bitcoins a cada bloco. E a partir de sábado a gente vai ter, então, cada bloco do Bitcoin tendo um subsídio emitido de 3,125 bitcoins. E isso é interessante porque esses eventos, eles acontecem aproximadamente, como eu falei, a cada 4 anos. E a importância deles é essa importância de reafirmar essa curva de emissão única e imutável do Bitcoin. Né? O Renato já comentou um pouco disso, o Pedro também. Pela primeira vez na história, a gente tem um ativo que não só a gente tem uma previsibilidade muito grande de qual que vai ser a quantidade de bitcoins que vão ser emitidos por bloco, mas, na verdade, em toda a existência desse ativo, a gente consegue ter, com uma grande precisão, a noção de quanto que esse ativo vai crescer em oferta ao longo do tempo. E é interessante que os halvings, eles são esses momentos únicos em que você cai a emissão de novos bitcoins pela metade, de tal forma que ao longo do tempo a gente vai atingindo os famosos 21 milhões de bitcoins emitidos, né, de uma forma com uma taxa de emissão decrescente. Então, para vocês terem uma ideia, nessa sexta-feira a gente vai atingir quase 94% dos bitcoins que vão existir, dos 21 milhões, terão sido emitidos quando o próximo halving, o quarto halving, acontecer. E é interessante que, apesar de a última fração de Bitcoin ser emitida talvez lá pelo ano 2140, quando a gente estiver ali em torno de 2035, 99% de todos os Bitcoins já terão sido emitidos. E lá no finalzinho da década de 40 desse século, a gente já vai ter 99,9% de todos os Bitcoins já emitidos. E esse é um ativo, portanto, que tem essa curva única e que vem sendo respeitada há 15 anos. Isso é muito importante de ressaltar porque uma comparação que a gente traz nesse material que a gente gostaria de compartilhar com vocês é que a gente pode, né, o Bitcoin é pensado como uma possível moeda, mas como uma reserva de valor emergente. E a gente pode comparar historicamente qual que é a taxa de crescimento do seu estoque, da sua oferta circulante, com moedas tradicionais, por exemplo, o dólar, o euro, o real, e também com ouro, né, que é a reserva de valor mais consolidada para a humanidade. E o interessante é que após esse halving a gente vai ter a oferta monetária do Bitcoin ano a ano crescendo menos do que a própria oferta do ouro. Historicamente tem aí cerca de 1,8% de crescimento anual e menor do que todas as outras moedas que a gente está acostumado, tanto moedas de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E não só isso, né? Mas se a gente olha 5 anos para o futuro, a gente consegue ter uma previsibilidade de qual que vai ser a taxa de crescimento da oferta do Bitcoin, porque essa curva de emissão ela é conhecida desde o primeiro dia e imutável. A gente não pode dizer isso para nenhuma outra moeda, né, com um grau de precisão relevante, e nem para o ouro. E justamente por isso, esse evento ele traz essa implicação muito forte de você, pela primeira vez, ter um ativo
né, que é candidato aí a uma reserva de valor digital e que tem uma curva de emissão completamente pré-determinada e imutável e, portanto, traz uma previsibilidade de quanto deve ser emitido nos próximos 5, 10, 20, 30, 100 anos. Né? Eu acho que isso já de começo ilustra um pouco por que esse evento é tão importante, né, por reafirmar essa política monetária de fato, a gente está tendo, né, o privilégio de ver um ativo pela primeira vez com esse tipo de propriedade completamente único dentro das reservas de valor e das próprias moedas que a gente está acostumado. Eu reforçaria um comentário que o Lucas, que o Lucas colocou aqui, que é o que a gente, assim, do ponto de vista de tecnologia, ele explicou um pouco e falou um pouquinho também do que significa isso do ponto de vista de política monetária dessa moeda dessa rede, né? É, o que a gente está assistindo aqui, né, e com 15 anos de vida já, a gente começa a ter um negócio que está assim, extremamente perene, né, de um tamanho já muito relevante. Nós já estamos falando que essa rede aqui, né, com 19,8, vamos arredondar para 20 milhões, a 60 e poucos mil dólares, é já um ativo de 1,2 trilhões de dólares, né, que tem suas regras de funcionamento, né, o preço pode até ser volátil, né, mas as regras de funcionamento são extremamente previsíveis, né? Então, o que a gente está falando aqui é que talvez exista uma rede de pagamentos, né? Uma rede de tecnologia, uma plataforma tecnológica que tem uma moeda nativa que tem a previsibilidade quase que absoluta de como ela vai se comportar, pelo menos do ponto de vista de oferta, até sua eternidade. E, assim, até onde tudo indica, é imutável isso, né? Então, nós não conseguimos falar isso de nenhuma outra moeda. Não consegue falar isso nem do dólar, que é talvez, né, talvez não, a maior moeda do mercado, maior liquidez, maior profundidade, maior cobertura. E essa semana mesmo aqui nós estamos vendo né, um cavalo de pau de expectativas em relação à inflação, corte de juros e afins, né? Isso do ponto de vista técnico, né? E às vezes a gente vê moedas sofrendo influência política, né? Que como acontece no Brasil aqui, a gente tem inúmeros exemplos na história, né? Que bancos centrais não tão independentes no passado forçaram a mão, afetando diretamente o poder de compra dessa moeda, né? Representando, estou dando exemplo aqui de uma influência política que essa rede aqui com essa moeda nativa ela não tem isso. Né? E isso é garantido pela descentralização dela, pela mecânica de funcionamento, por os 15 anos que isso já existe. Né? E a gente pode falar o seguinte, pô, talvez pela primeira vez na história da humanidade eu posso falar, cara, existe talvez uma moeda que está com as suas regras definidas para sempre. Né? É um negócio assim que a humanidade nunca viu, né? E nós estamos aprendendo agora como é que isso funciona, embora a gente já esteja no ano 15, né? Mas que de fato isso aqui é uma tecnologia que não sofre interferência externa e que a gente acha que isso aí, com o tempo, vai ser reconhecido pelo mercado como um ativo assim superior até tudo que a gente já viu até hoje. Né? Ele é digital, né? Tem um pouquinho de abstração, tem um pouquinho de ser abstrato, é difícil de entender no primeiro momento, mas lembrando que isso aqui estamos no ano 15, né? E de funcionamento todo santo dia, 24/7, sem problema nenhum, seguindo exatamente as regras que foram pré-determinadas lá na fundação do negócio. Tá? Eu só queria reforçar isso aqui, porque pode parecer, mas o halving, nós estamos no quarto halving, mas assim, estamos no quarto halving e a gente sabe o que vai acontecer no oitavo, no 12º, no 16º, né? E a gente já está numa situação, como o Lucas colocou, já bem próximo de 99% de todos os bitcoins emitidos, né? Então, é super relevante. Eu acho que na formação de preço e no entendimento das pessoas de como precificar esse negócio, né? E como olhar essa classe de ativo nova daqui para frente, tem que levar isso em consideração. Mas vamos lá, Renatão. Pedro e Lucas, eu queria tirar uma dúvida com vocês que ela surge assim de forma recorrente, né? E é bastante interessante. O halving, como vocês comentaram muito bem na última tabela, ele, vamos dizer assim, os novos bitcoins emitidos como um percentual do total que já está em circulação, ele vai caindo, né? Então o halving ele vai se tornando talvez menos impactante do ponto de vista de choque de oferta, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que os ciclos eles estão se repetindo, né? Então a gente teve um ciclo pré-halving até aqui muito muito interessante, né? E a gente teve uma recuperação até
mais acelerada do que historicamente a gente tem, com o Bitcoin recuperando a sua máxima lá de novembro de 2021, ainda que tenha recuado um pouco aí no final de semana, e tem algumas perguntas sobre esse evento também, mas o porquê que a gente deveria ter, né, o porquê que a gente deveria esperar, se é que a gente deveria esperar, um ciclo positivo, né? E por que que a gente observou um ciclo positivo pré-halving, por que a gente deveria ou não esperar um ciclo pós-halving, dado que o impacto de fato, vamos dizer assim, na rede é possivelmente não tão forte assim. O que que a gente deve esperar daqui para frente para esse evento? E acho que eu deixo a bola com vocês. Vamos lá, eu pego um pouquinho aqui, depois o Lucas complementa. É, Primeiro é o seguinte, eu acho que tem um fator psicológico acima de qualquer coisa, tá? Você colocou muito bem, Renatão, que pô, nós já estamos já com 98, né, por cento dos bitcoins emitidos e, obviamente, que o impacto marginal desses cortes ele vai diminuindo no tempo, né? Mas mesmo assim ainda pô, atrai atenção, as pessoas ficam com essa ideia na cabeça de que, poxa, vai acabar os bitcoins, não vai ter menos, e que aí isso daí tem que correr para comprar. Mas eu acho que isso aí, essa parte da explicação é psicológica, né? Porque isso aqui é a rigor, a rigor, e também, né, ilustra o quão cedo talvez a gente esteja no entendimento amplo, assim, né? Eu estou falando da sociedade como um todo, de como isso funciona, né? Porque um negócio, isso é uma regra que é sabida desde a fundação como eu coloquei, né? Isso é informação pública, não estamos trazendo informação privada aqui, não estamos trazendo nenhum ângulo diferente, né? Então isso deveria estar já embutido no preço. Se todos já sabem, né? Teoria de mercados eficientes, né? O que está longe de ser, no caso de cripto ainda, talvez esse é um pouco da grande oportunidade, né? Ele vai ficar eficiente ao longo do tempo, mas ele ainda está longe de ser. Mas a teoria do mercado eficiente deveria te colocar para o seguinte: se a informação pública você já deveria estar embutido no preço. Mas não é o caso, e a gente vê, e está se repetindo, né? A gente tem 3 ciclos passados como exemplo. Estatisticamente não é tão relevante, mas a gente é o que tem, a gente olha e trabalha com margem de erro e tudo mais. Mas assim, tiveram comportamentos de apreciação de preço antes do evento do halving. Perto do halving tem, às vezes, né, esse ajuste de excesso, subiu muito antes, aí cai um pouquinho, tem esses, sei lá, ajustes de metade de ciclo, né, pode dizer assim, que seria próximo do halving, e depois a gente tem uma apreciação ainda importante por vir, tá? Nos 3 ciclos anteriores aconteceu isso. Nesse quarto ciclo, a gente, e quem acompanha a gente aí, a gente vem falando isso faz bastante tempo, mostrando isso no gráfico, né, está acontecendo de novo, tá? Então tudo isso nos leva a crer que, pô, parece que esses ciclos vão se repetir. E você vê isso também por outros ângulos, né? Você vê por outros ângulos. Você vê medido pelo interesse no Google Trends, né? Isso é clássico, assim, Brasil, Estados Unidos, mas global, né? Na hora que você pesquisa lá halving Bitcoin no Google Trends global, você vê que conforme vai chegando perto do evento, o interesse explode consequentemente, né? E acho que isso traduz em compras, né? Que as pessoas lembram do assunto então assim são indicadores que a gente olha para falar, pô, mas e aí, será que vai ser dessa vez ou não? Assim, tudo indica que está seguindo os ciclos passados. E no final, né, esse evento, ele refresca, e quanto mais tempo passa, ele refresca as pessoas de como funciona esse mecanismo da rede do Bitcoin, principalmente com esse cap de 21 milhões, né? E aí as pessoas falam, pô, mas é isso mesmo? Só vai ter 21 milhões, agora já foi 19,8, agora pô, a rede está emitindo menos, cada vez está ficando mais escasso, é isso mesmo? Então ele está indo para a escassez absoluta, e meio que reforça a cabeça das pessoas, assim, e elas lembram e elas conseguem relembrar, né, do valor desse ativo novo aí que a gente está conhecendo agora. A gente conhecendo agora, que eu digo, já tem 15 anos, né? E mesmo assim, esse é um pouco da minha resposta psicológica, né? Mesmo assim, sendo informação pública, já funcionando há 15 anos, ainda tem esse efeito na cabeça das pessoas. Não sei se o Lucas quer falar alguma coisa, mas...
Não, eu ratifico tudo o João Marco Cunha, nosso gestor aqui na Hashtags, ele sempre fala, né, que para você, toda vez que o halving aparece nas notícias, a cada 4 anos, as pessoas começam a procurar o que ele é e, inevitavelmente, elas acabam tendo que entender esse novo ativo que é o Bitcoin, né? Pela primeira vez, como a gente tem dito aqui, é um ativo que tem uma política monetária pré-definida e previsível, absolutamente previsível. A gente não precisa duvidar que na sexta, no final da sexta, começo do sábado, vai cair a metade a quantidade de bitcoins sendo emitidos por bloco. Ao contrário de qualquer outra decisão que a gente possa ter de política monetária, essa já está marcada aí para acontecer com muita certeza. Então, esse é um ponto super relevante e o fato, né, de historicamente a gente ter um interesse maior por cripto, uma vez que esse evento acontece, trazendo mais awareness para a classe de ativos, para a tecnologia, as pessoas passarem a utilizar. E a gente sempre fala, né, que o que importa no longo prazo para a cripto é a adoção. Se essa adoção ela continua em franca ascensão, e principalmente para um ativo que tem uma curva de emissão desinflacionária, que cai a taxa de emissão ao longo do tempo, e uma oferta máxima, aumentando a demanda por ele, inevitavelmente isso acaba mexendo o preço, e é esse efeito que a gente tem visto ao longo dos últimos ciclos, e até aqui parece que ele tem rimado bastante, né? Boa, vou começar a fisgar um pouco das perguntas aqui que a gente está recebendo no chat, porque elas estão excelentes, e vou tentar juntar e concatenar algumas delas também, porque elas têm relação. A gente tomou uma chacoalhada aí, né, uma correção, o Bitcoin está sendo negociado aí a US$ 61.000 enquanto a gente conversa aqui, bem abaixo de onde a gente já esteve aí no mês passado. Isso aí, esse fato da gente ter tomado essa correção pré-halving, isso rima ou não surpreende vocês? Ou sim surpreende? Isso aí pode estar afetando aí, pesando um ciclo que a gente esperaria estar mais positivo já? E mais, quais são as outras cascas de banana que a gente pode ter após o halving para que, vamos dizer assim, a gente quebre a profecia de um ciclo pós-halving, né? Eu estou falando de, por exemplo, esse risco geopolítico escalar e a gente ter possivelmente mais um atraso de queda na taxa de juros ou até uma subida de taxa de juros, vamos pensar aqui num cenário extremo. O que pode jogar água aí no chopp no evento pré-halving e se esse evento do final de semana já jogou água no chopp ou está dentro do que a gente esperaria, Pedro e Lucas? O, fazer previsões de curto prazo para um ativo de volatilidade um pouco mais alta é certeza de erro, né? Vamos já deixar claro aqui, mas eu tenho alguns palpites, né, para não ficar sem resposta. E quem participou do nosso call mensal, né, a gente foi bem vocal, né, e principalmente quando a gente, não sei se dá para colocar aqui depois, talvez, Lucas, bota o gráfico de menos 500 mais 500, né, a gente via que nesse ciclo, né, comparado aos ciclos anteriores, quando estava lá 68 mil, 70 mil, nesse exato momento do ciclo, estava um pouquinho acima do que aconteceu em ciclos passados, tá? Mas, de novo, ciclos passados são só orientações, são só guias para a gente navegar esse mercado, mas, assim, o mercado olha bastante isso, então ele acaba tendo alguma profecia autorrealizável ali, né? Tem uma retroalimentação ali e isso pode ajudar a gente a entender, né? Esse halving específico, ele teve, de fato, a coincidência com a aprovação dos ETFs nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, o maior mercado de capitais do mundo, disparado, que estava aguardando um produto regulado, né, nos moldes que eles estão acostumados há bastante tempo, tinha uma demanda reprimida, e esse inflow aí, né, o volume de ETFs comprados ainda nesse começo, desde que foi lançado, nos surpreendeu positivamente, tá? Embora a gente achasse que ia ter um impacto bastante positivo, mas acho que teve um início bem mais animador do que a gente estava imaginando. Então, assim, eu acho que talvez essa acomodação assim de preço que está acontecendo agora é altamente esperado, saudável até, tá? A gente lembrando que pô, a gente vem desde do comecinho de 2023 praticamente numa toada subindo aí com bastante força, né? E sem grandes ajustes ao longo do tempo. E um outro ponto que eu queria ressaltar, Renato, que assim, dentro, dentro da curva de adoção, dentro da curva de tempo de existência desse produto aqui, desse ativo,
né? E com as características de rede que tem, desses modelos de adoção de rede, que cresce muito rápido no começo, depois esses retornos vão, né, esses crescimentos vão diminuindo ao longo do tempo, a gente tem que pensar numa volatilidade de fato um pouco mais alta mesmo, né? Então, assim, eu acho que está dentro do esperado completamente um ajuste deste de 70 para 60, até um pouquinho mais para baixo. O que importa, né? E a gente gosta de mostrar aquele, né, um canal de longo prazo que a gente vem mostrando, né? Que é para assim, pessoal, dê um passo para trás, respire fundo e veja o que está acontecendo olhando uma janela mais de longo prazo, né? Então, se a curva de adoção continua favorável, e a gente acha que está extremamente favorável, isso daqui deveria, né, continuar na tendência que a gente acha que vai ter, inclusive para alcançar. Estou falando só de Bitcoin aqui, né? Inclusive para alcançar valores de mercado substancialmente maiores. Tá? Lembrando, nós estamos no ano 15, o mercado americano só se abriu, o mercado regulado americano só se abriu no ano 15 para o produto. Entendeu? Então, assim, está só começando a história. E a gente enxerga, eu enxergo sei lá, talvez uma janela de oportunidade aí para quem não está para alocar, né? Eu acho que tem um ambiente confuso, de fato, macro, tem uma terceira guerra no radar, concomitante com outras duas, né? Nós temos aí uma discussão de juros nos Estados Unidos de volta, mas a adoção continua, né? E assim, as pessoas estão vendo o valor de um ativo com política monetária altamente previsível, com escassez absoluta, com neutralidade absoluta, né? Que não é emissão de nenhum país, né? Que no limite ele pode ter custódia física, né? E que isso é uma novidade, né? Que para quem gere portfólios globais tem que começar a olhar. Tem que começar a olhar, né? E além da descorrelação que ela continua. Tá? Então, assim, eu olharia como esse momento aqui desse ajuste técnico de meio de ciclo, assim, como uma oportunidade para que a gente chama de buy the dip, né? Para quem não está, oportunidade de comprar, para quem já está, eventualmente quer aumentar, fazer preço médio, essas coisas, e acreditar que a adoção dessa tecnologia vai continuar. E você perguntou esse negócio de juros, Renato, desculpa fazer uma resposta longa aqui, mas assim, esses juros, nós estamos falando de juros americanos, né, mas a gente não pode tirar o olho da bola quando a gente fala desses principais países, G7, G10, né, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, até China, né, com nível de endividamentos jamais visto na história, né, muitos começando a falar em dominância fiscal. Tá? A gente aqui no Brasil sabe exatamente o que é isso. Tá? A gente já teve nossos ciclos passados. Né? Então, assim, nós não estamos falando de dominância fiscal no Zimbábue dólar, não estamos falando no Brazilian real ou no peso argentino, né? Nós estamos falando eventualmente de dominância fiscal no dólar norte-americano. Né? Então, assim, o nível de endividamento nos Estados Unidos assustador, déficits assustadores e sem tendência de melhora nenhuma, né? E o país rodando até tendo que rodar com o juro nominal alto, o que isso, né, retroalimenta o problema de endividamento, né? Porque você tem que pagar uma quantidade de juros sobre esse endividamento, né? Quanto mais juro alto você tem, mais juros você tem que pagar para os detentores, né? E isso retroalimenta essa espiral negativa, né? Mas o ponto é que isso está acontecendo em muitas moedas ao mesmo tempo, né? E três guerras rodando, guerras são custosas, né? Sem contar todos os outros problemas. E aí você tem um ativo que é descorrelacionado, né, com todas as características que eu falei. Então, assim, eu acho que isso aqui é uma tremenda oportunidade para quem não está, começar a colocar, para quem já está, fazer para preço médio. E é saudável para o mercado para retirar os excessos, gente que chegou atrasado, enfim. Uma resposta meio longa, assim, mas é assim que eu vejo um pouquinho o momento aí, Renato. Pedrão, você falou de oportunidade de recompor a posição, de entrar para quem não está posicionado ou quem está pensando em posicionar. Mas quem está pensando no halving como um call assim mais técnico? O melhor dia foi ontem, é hoje, é na sexta-feira do halving. Eu tive perguntas também das pessoas me perguntando, poxa, então se o halving é esse gatilho de preço, então, poxa, o halving é sexta-feira, então segunda-feira, então a gente deve esperar um Bitcoin mais caro. É assim, é um evento de causa e efeito, né? As pessoas deveriam pensar nesse evento como um evento técnico para eles se posicionarem em volta desse evento, ou não é bem assim? E junto com essa pergunta, dentro do que você falou,
A gente tem também ouvinte aqui preocupado e talvez um pouco decepcionado, e te pergunto se é cedo para estar decepcionado com o comportamento do Bitcoin nesse período de crise geopolítica, né? Obviamente, depois ali das ameaças ali vindas do Irã, dólar para cima, ouro, né, que já tinha performado bem, também está se segurando, Bitcoin deu essa corrigida, aí sempre vem aquela pergunta, né? Poxa, não é reserva de valor? Ele não se comportou bem final do ano passado, com guerra Israel-Hamas, né? Crise dos bancos médios americanos ano passado, também é um outro exemplo. E agora, né? Assim, por que ele está corrigindo em meio a um cenário que seria até propício para as suas características, como você mesmo colocou agora? Duas. Vou separar em dois aqui, né? Assim, operar no curtíssimo prazo esse evento, é, de novo, sem tentar fugir da resposta, é um negócio difícil, tá? É, a gente vem de uma alta do low de 18 meses atrás, sei lá quanto, 16 meses atrás, de US$ 17.000, US$ 16.000 para US$ 70.000 em 17 meses, né? Assim, pô, é até saudável que tenha tido um profit taking aí, né? Desculpa o inglês aqui. E aí, assim, a gente operar aqui essa semana, porque na segunda vai aparecer, na verdade é no sábado, né? O mercado, lembrando que cripto é 24/7. Nós estamos falando se você está comprando no mercado tradicional, é de segunda a sexta. O mercado continua no final de semana. Tentar fazer esses trades assim de curtíssimo prazo, eu não recomendo, né? A gente aqui nem recomenda como empresa, né? Nós recomendamos isso aqui, é uma tecnologia em adoção, emergente, muito impactante. Então, eu faço uma alocação responsável, com visão de longo prazo e surfe a onda maior, entendeu? Então, assim, até a gente não recomenda muito esses movimentos de curto prazo, tá? Então, assim, é muito difícil de dizer, cara. Eu não tenho. Tem muita aleatoriedade no curto prazo para você falar, poxa, pô, mas aconteceu isso no passado. O que a gente tem, talvez, tem 3 ciclos passados que a gente pode olhar o que aconteceu e é o que a gente faz e ver se está dentro, aproximadamente, dos parâmetros, dentro de volatilidade de cripto, né? Então, isso tem que ser ajustado na cabeça da pessoa, né? Não estamos falando de volatilidade de ativo tradicional baixo, de renda fixa, de coisa. Nós estamos falando de volatilidade de cripto, né? Então, a gente pode olhar isso no passado e falar, pô, desenhar alguns paralelos com agora e ver se está dentro dos parâmetros. Mas, assim, mesmo assim, eu não consigo retirar a aleatoriedade que pode acontecer qualquer coisa no curto prazo, tá? Então, é muito difícil de responder. E o outro, né? Esse negócio de reserva de valor, é até deixar claro, né? Embora o Bitcoin tenha características claras de reserva de valor, né? E a gente fala até que ele tem as melhores coisas do ouro, por exemplo, que é o mais conhecido, e não tem as piores, né? Então ele é superior ao ouro em ser ouro, vamos dizer assim, né? Isso aqui tem 15 anos de vida, né? E ele ainda é uma reserva de valor emergente que está em descobrimento pela sociedade, né? Então, a tese toda de investir, você não está investindo hoje porque ela é reserva de valor hoje. Você está investindo porque você acredita, né? A oportunidade que você está comprando Bitcoin hoje é que você está apostando que a sociedade, no tempo, né, nos próximos anos, vai olhar também esse novo ativo como uma reserva de valor e você vai surfar essa adoção que você está partindo de uma base baixa de usuários, de adoção, de utilidade, para uma base maior de adoção, utilidade no tempo, né? E aí você está surfando essa adoção da tecnologia e não, de fato, a reserva de valor. Porque na hora que chegar na reserva de valor, a gente acredita que vai estar num tamanho muito maior e que vai ser muito mais difícil de mexer essa massa, né? Hoje você tem um ativo de 1,2, 1,3 tri de valor de mercado. O ouro é um valor de mercado aproximado, né? E essa é uma das coisas que a gente tem com Bitcoin, a gente sabe com precisão. Com ouro é uma conta aproximada de terceiros que ninguém consegue verificar. Mas, assim, aqui é um negócio de 15 tri, né? Então, é muito mais difícil de mexer um ativo de 15 tri, né? Então, assim, na hora que ele chegar num tamanho muito maior, eu acho que ele terá alcançado esse status de reserva de valor e aí talvez as pessoas possam olhar isso como de fato, uma reserva de valor consolidada na sociedade. Mas enquanto isso não acontece, ela é um ativo com características de reserva de valor, mas ele é emergente ainda. Então, você está suscetível a essas, né, a essas oscilações que acontecem dentro do ciclo.
Outra oscilação, Pedro, que ele está suscetível também seria curva de juros, né? Tem pessoas aqui perguntando, eu sei que o Lucas fez um estudo muito legal sobre isso, tem pessoas perguntando sobre correlação do preço do Bitcoin com outros ativos de risco, né? Como, por exemplo, Nasdaq, S&P. O que a gente tem a dizer, né? Baseado aí nos últimos estudos que o Lucas até rodou, o que a gente tem a dizer a respeito de correlação e o que uma mudança brusca aí em taxa de juros daqui para frente, se é que ela virar, para bem ou para mal, poderia impactar e atrasar ou acelerar os ciclos aí pós-halving? Ótima pergunta. Todas as perguntas aqui estão ótimas, né? Na verdade, só para ilustrar, antes de falar sobre correlação, o que o Pedro falou há pouco, né? A gente está nesse quarto ciclo aí de 500 dias antes e depois do halving. Esse dado está atualizado até a segunda-feira, fechamento de domingo, perdão. Então, como vocês podem ver, essa curva azul é o ciclo que a gente está agora e a gente está historicamente nas proximidades do halving. Quando a gente olha essa janela de 500 dias antes, a gente estava, de fato, um pouco à frente dos ciclos anteriores, né? Essa performance está indexada em base 100. Então, vocês podem ver que essa curva azul, ela está... Desde que a gente teve ali o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos, a gente viu uma aceleração importante. E vale lembrar, né? A gente tem visto em 3 meses de negociação mais de 200 mil bitcoins entrando em fluxo net, fluxo líquido, nos ETFs, o que é acho que superou as expectativas de quem tinha dúvida, né? Se de fato o lançamento dos ETFs teria um impacto positivo num choque de demanda, e de fato eles têm tido. E nesse momento a gente está agora vendo uma correção, mas acho que é importante pontuar duas coisas. A primeira é que no mês passado o Bitcoin fechou o seu 7º mês no positivo em sequência. Isso é a primeira vez na história que acontece. E um segundo ponto importante é que no ano passado mesmo a gente viu correções de 20%, 25% ao longo do ano. A primeira aconteceu em março, a segunda mais ou menos em maio e a última lá em torno do finalzinho de agosto, começo de setembro. E apesar disso, o Bitcoin subiu 155, 158% no ano, né? E isso é só para dizer que, de fato, nenhum ativo sobe indefinidamente, né? E um ativo que tem esse tipo de volatilidade ainda, nessa descoberta de preço ainda, tentando ser compreendido pelo mundo como um todo, é natural que ao longo do tempo, após esses movimentos super relevantes de performance, ele tenha algum tipo de correção. E isso não é sem precedentes, né? Quando você olha o próprio terceiro halving, a gente viu uma correção de aproximadamente 20 e poucos por cento, né? Que é mais ou menos a magnitude, se eu não me engano, aqui do nosso topo de 73 mil dólares ali, em meados de março até aqui, dá algo como 19%, que está em linha, inclusive, com a correção que a gente teve logo no lançamento dos ETFs, que o Bitcoin caiu ali cerca de 20% e está bem acima daquele momento. Então, acho que é para colocar em perspectiva. No curto prazo, é muito difícil de entender para onde vai, mas quando a gente estende, né, dá um zoom out na janela de performance, a gente vê que, de fato, esses movimentos eles são parte, né, desses ciclos de alta. Sobre correlação, nesse mês, se eu não me engano, a gente cobriu isso no nosso call mensal, justamente um estudo que eu tinha feito sobre correlação de Bitcoin com, por exemplo, Nasdaq, né? E o que a gente identificou é que, na verdade, essas correlações elas ficaram extremamente elevadas, fortes, justamente no começo ali daqueles estímulos monetários pós-Covid e durante o ano de 2022 como um todo, em meio a esse ciclo de aperto monetário americano mais intenso aí da história recente, em várias décadas. A gente viu, de fato, esses dois choques monetários e de juros fazendo com que o Bitcoin ficasse bastante correlacionado, por exemplo, com ações de tecnologia. Mas desde 2023, desde o começo do ano, a gente tem visto essas correlações muito mais brandas e voltando ao que eu chamei naquele momento de novo normal, né? Que é justamente um ativo que tem historicamente uma descorrelação com ativos tradicionais. E aí sim, olhando em janelas de mais longo prazo, é que a gente consegue perceber de uma forma mais nítida esse potencial do Bitcoin em particular, mas de cripto, né, por transitividade, de ser um ativo que traz um potencial de diversificação dentro de um portfólio que inclui diversos tipos de classes de ativo. Então, acho que esse comentário mostra, né, essa tendência mais recente desde 2023, mostra que muito provavelmente esse tempo de mais alta correlação consistente, ele passou pós esses dois choques monetários da Covid. É claro que no curto prazo isso pode aumentar, mas a menos que a gente tenha alguma coisa da intensidade que a gente viu de 2020 até o final de 2022, a história pelo menos deveria continuar
mostrando o Bitcoin como um ativo mais descorrelacionado. Boa, pessoal. Nós seguindo aqui nas boas perguntas, o Pedrão, voltando um pouquinho, a gente teve um ouvinte aqui que fez uma provocação também. A gente falou do Bitcoin como uma reserva de valor em potencial, ou emergente ainda. Se você falou, né, do tamanho que ele precisa chegar para ele de fato se tornar uma reserva de valor consolidada e consensual. Você acha que para isso acontecer a gente vai ter que ver aí, claro que a adoção o lançamento de um ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos já é uma notícia bastante impactante e deve trazer bons ventos aí para o ativo e atenção para o ativo ao longo da próxima década, mas você acha que a gente deve esperar notícias ainda mais impactantes daqui para frente para a gente ver o Bitcoin se consolidando como reserva de valor? Um dos nossos ouvintes aqui, inclusive, colocou que a adoção de Bitcoin é dentro de reserva de países, né, ou dentro de políticas monetárias de países, ter um pouco de Bitcoin em reserva. Você acha que isso é algo que a gente poderia esperar em algum momento aí, não muito distante? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que nós estamos a caminho disso, tá? O primeiro passo, não o primeiro passo, mas um passo muito importante foi essa aprovação de fato de um produto regulado, aprovado pela SEC, dentro do mercado de capitais americano. Tá? Então, isso é um grande passo. Talvez um dos maiores eventos para a tecnologia dos últimos anos, tá? Do ponto de vista de um selo de aprovação. Tá? E isso aí vai abrir inúmeras portas. Tá? E aí eu acho que tem a questão, né, o passo 2, passo 3, que leva tempo. Né? Então, o produto está lá, a infraestrutura está lá pronta para ser acessada. Né? Os investidores já estão com a possibilidade aberta, né? E agora falta a vontade, né? Falta o entendimento e falta tempo, né? Isso vai parar em linha com a curva de adoção que a gente vem falando. É, eu eu acho que a gente vai ver, talvez nos próximos 2, 3 anos, países do G7, do G10, G20 anunciando que estão colocando parcela das suas reservas internacionais em um ativo com essas características, né? Especialmente em Bitcoin. Nos outros eu ainda não sei, mas eu acho que nós estamos a caminho disso e que vai compor dentro das reservas internacionais, né? Um pedaço lá, tá? Eu acho que a gente acho que está contratado isso nos próximos 18 a 24 meses e vai fazer parte da adoção. Isso eu estou falando do Banco Central, mas antes disso, tem toda a indústria institucional, que vai desde um fundo de pensão público, passando por um privado, por um endowment de uma faculdade, né, e gestoras tradicionais, e governos e empresas, né, acho que tudo isso agora com essa aprovação da SEC, né, e com essa listagem de um produto no mercado americano, do jeito que veio, e vários ao mesmo tempo, né, e empurrado pelos players tradicionais, vai culminar nesse cenário aí de uma adoção crescente e até a gente ver e abrir um jornal em um dia e vai ver que o Banco Central de país tal, grande, começa a acumular bitcoins para suas reservas internacionais. Eu acho que o caminho agora está desenhado. É muito difícil dizer, né? O que a gente ouve pela imprensa é que já tem muita gente olhando, tá? Nem sei se tem interesse de anunciar, né? Desses bancos centrais anunciarem que tem, tá? Às vezes até tem uma parcela pequena, a gente não sabe. Mas eu acho que o caminho está dado. O caminho está dado. E aí a oportunidade é essa. Na hora que tiver precificado, né, que o Banco Central do Canadá tem Bitcoin no balanço, eu te garanto que não vai ser 60 mil dólares. Eu te garanto que não vai ser 150 mil. Provavelmente vai ser muito maior, entendeu? Então, a oportunidade é essa. Acreditar que os outros vão fazer isso, né? E tudo indica que a tendência está indo para isso, entendeu? Então, por isso que eu estou falando que eu acho que esse trem já partiu, né? E nós estamos numa oportunidade de buy the dip aqui, cara. Entendeu? De novo, com volatilidade de cripto, né? Tendo um horizonte correto de investimento, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Pensando aqui, trazendo para o curto prazo, Pedro e Lucas, pensando aqui no pós-halving, né? Passamos do halving sexta-feira, agora a gente está no pós-halving oficialmente.
Duas possibilidades aqui, ou talvez uma terceira, mas vamos trabalhar com duas. Mais uma correção, né? Ou seja, eventos de crise geopolítica escalaram, incertezas, esses 10% de correção aí do Bitcoin no final de semana não foi nada, né? Também a gente já viu correções muito maiores. A gente tem mais uma correção e sangra mais um pouco. Outro evento, né? Esse seria um caminho. O outro caminho, não, a gente volta, retorna aos patamares de alta histórica e a gente começa de fato um bull market. Queria ouvir a opinião de vocês sobre as probabilidades, se vocês trabalham com um ou outro cenário como uma probabilidade maior ou menor, e em um segundo cenário acontecendo, o mais otimista, o que a gente pode esperar para o resto do mercado cripto, dado que o nosso papo aqui foi primariamente para falar de Bitcoin, dado que é o halving, né? Mas o que o halving pode trazer de bons ventos, nesse segundo cenário que eu tracei aqui, para o resto do mercado cripto e como é que o investidor se aproveita disso? Começo aqui. É, Acho que vale destacar duas coisas aqui, né? Eu acho que o mercado total de cripto é um mercado de aproximadamente 2,5 tri, né? Um pouquinho menos agora que deu esse ajuste, aí deve estar em torno de 2 tri. Valor total, capitalização total de todos os ativos digitais, Bitcoin, Ethereum e demais, né? Incluindo stablecoins. Stablecoins você tem que até que tirar dessa conta, que são valores que não são nativos digitais, são valores que são importados de outros lugares para dentro da rede, né? E aí o que eu quero dizer é o seguinte: dentro de Bitcoin e Ethereum você tem praticamente 85% do mercado como um todo. Então, e o Bitcoin em si é 55, né? Dessa história toda. Então a nave mãe, né? Vamos dizer assim, a nave mãe é o Bitcoin. Ele determina os movimentos maiores e o resto vai na cola, né? E dentro do espectro de risco também, pelo tempo de existência, pelo fato de ser o mais descentralizado, a rede com muita atividade, a mais conhecida, o Bitcoin já ganhou velocidade de escape, vamos dizer assim, ou já ganhou maturidade suficiente, já passou da arrebentação, tá? Acho que a gente já começa a poder falar a mesma coisa do Ethereum, tá? É a maior rede de contratos inteligentes, com mais utilidade, né, com mais capacidade de se fazer coisas dentro daquela rede, mas também já tem 10 anos de idade, né, tem em torno de 400, 300 e poucos bilhões de dólares de valor de mercado, já ganhou um tamanho relevante, né? E tem uma liderança dentro da vertical de plataforma de contrato inteligente, embora tenha competição. Bitcoin, na minha opinião, não tem competição dentro do que ele se propõe a fazer hoje, né? Dentro da tese de reserva de valor. Mas o que eu quero dizer é que esses dois, né, por ter essas características de também já terem alcançado essa velocidade de escape, né, elas concentram esse valor de mercado. E essa concentração tem muito projeto para baixo, muita coisa interessante, mas muita coisa ruim também. Tá? Mas assim, você tem que olhar o que esses dois estão fazendo primeiro e depois o resto ele meio que reage, né? Mas assim, as outras, a gente tem produtos aqui que permite exposição a mais teses do que somente Bitcoin e Ethereum. O próprio Hash 11 tem uma carteira com outros ativos, né? A gente tem o de DeFi, a gente tem o de Web3 e a gente tem o Meta, né? E tem os fundos também, né? Que são de gestão ativa, que dão. E Renato, você pode até falar melhor do que eu aqui sobre os produtos, mas eles te dão exposição para esses ativos alternativos ou teses alternativas que existem dentro de cripto. É esperado, né, dentro de um bull cycle, né, que a gente acha que está. Agora nós estamos nesse mid cycle aí desse ciclo atual, dentro de um bull cycle que alternativos, né, altcoins deveriam andar mais do que o Bitcoin e Ether, né? Não foi assim recentemente, mas também lembre-se, né, que tem volatilidade maior, riscos completamente diferentes, né? Inclusive risco de mortalidade, que talvez a gente não tenha mais risco de mortalidade dentro de Bitcoin e Ether, né? Então tem que calibrar, né? Calibrar o tamanho da posição, calibrar o risco, o momento de compra com o momento de venda, né? O horizonte de investimento que você está
Traduzindo, mas assim, é de se esperar dentro de um bull cycle que esses outros, assim, na média, né, de uma carteira diversificada, vai performar melhor do que Bitcoin e Ether. A gente acha que já tem retorno esperado suficiente dentro de Bitcoin e Ether, tanto que a gente é o defensor aqui de alocar em um índice que representa a média do mercado, por exemplo, o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index, que é emulado pelo Hash 11. Mas mesmo assim tem outras coisas para fazer e, assim, obviamente, se você for concentrar num risco específico, pô, peguei aqui Solana, peguei essa daqui, outra aqui, peguei um token pequenininho ali, você está indo para o risco específico, né? E aí cada risco é um risco, né? E aí tem que entender o detalhe. A gente prefere fazer por produtos diversificados, né? Então tem outros produtos aqui. Mas é esperado, sim, que na média uma carteira bem diversificada vai performar no bull cycle melhor que Bitcoin e Ether, dado o tamanho e dado o momento do ciclo. Assim, Só adicionando que eu acho que é um dado importante, né? No nosso primer sobre o halving, vocês vão ver esse gráfico em que a gente compara a performance um certo número de meses antes de cada halving com a performance, o mesmo número de antes após os halving. O que a gente percebe é que nos 3 ciclos, cada ciclo tem as suas próprias particularidades, né? Mas quando a gente olha para essas janelas de mais de 3 meses, a gente passa a ver uma aceleração dos excessos de retorno após o evento, né? Essa ideia de que o efeito do halving em si não necessariamente foi completamente precificado em antecipado. E quando a gente olha para essa janela de 12 e 18 meses, ele é muito mais pronunciado. E isso calha de ser essencialmente o que a gente tem visto para os topos anteriores de mercado, né? No primeiro ciclo, pós primeiro halving, a gente viu um pico mais ou menos 12 meses depois, e nos últimos 2 ciclos, 18 meses depois. Então, essa aceleração de fato de excesso de retorno ela aconteceu historicamente apenas após os eventos. É claro que essas performances não necessariamente vão ser tão intensas, uma vez que aqui a gente está comparando o Bitcoin a dezenas de bilhões de dólares ou centenas de bilhões de dólares, com hoje o Bitcoin a 1,2 tri. Mas, se a história ela tem algum tipo de indicação para dar nesse sentido, a gente pode esperar, se ela rima, né, continua rimando, uma performance super relevante e talvez até em excesso ao que a gente já viu até aqui antes do halving acontecer. E, bem, eu não queria deixar, né, de mostrar essas projeções que a gente tem feito, tem tentado acompanhar, isso vai estar também no Primer que vocês vão ter acesso, eu já vou mostrar o QR Code. Mas essa ideia de que os ciclos, por incrível que pareça, eles estão rimando, né? Que a gente, quando a gente olha para essa curva amarela, que na nossa opinião tem uma espécie de papel de valor justo para esse crescimento de adoção da rede, portanto de preço, né? Demanda movendo preço para o Bitcoin. A gente mais uma vez chega no evento de halving abaixo desse valor justo, assim definido por essa projeção. E se a gente atingisse esse valor, né, da curva amarela dentro dos próximos 12 a 18 meses, a gente estaria com o Bitcoin em dólar nos 6 dígitos, né? E possivelmente se a gente utilizasse essa projeção, fizesse uma projeção de preços a partir daqui olhando para os ciclos anteriores, a gente poderia estar vendo o Bitcoin talvez até um pouco mais além de 160 mil dólares, mais de 200 mil dólares, no ano pós-halving, que é justamente quando os preços eles tendem a acelerar acima dessa linha de tendência de longo prazo, que a gente chama aqui de preço justo de longo prazo. Sempre com essa ressalva de que a história ela é uma indicação, ela não é uma certeza de que isso vai acontecer, mas até aqui ela tem rimado tão bem que nos faz, nos torna otimistas, né? Que esse tipo de coisa, esse tipo de cenário, ele certamente está no radar. Eu aproveito, inclusive, para deixar aqui para você que ainda está até esse momento com a gente, o QR Code, justamente para ter acesso a esse material que a gente preparou, que eu acho que ficou bem legal, bem explicativo, curto também, breve, para a gente conseguir entender o que é esse evento. E eu não queria perder a oportunidade de deixar aqui disponível para todo mundo que está nos assistindo. eu botei o link também, Lucas, e pessoal que nos ouve, eu coloquei o link aqui no nosso chat também para quem quiser acessar sem ser pelo QR Code. E talvez aqui uma das nossas últimas perguntas, né? O ouvinte perguntou sobre os novos produtos com altcoins, né? Não são tão novos assim. A gente teve a audácia e convicção ao mesmo tempo de lançar ETFs temáticos ao longo de 2021. Ou melhor, ao longo de 2022, né, no mercado de queda, inclusive, a gente foi lançando primeiro em ordem cronológica aqui
o DeFi 11, lá em fevereiro de 21. A tese de finanças descentralizadas é uma das teses mais bem consolidadas aí, né? A gente pode, né, eu passo para vocês o link aqui dos produtos, né, dos ETFs no nosso site. O DeFi 11 ele é composto primariamente de ativos de tokens de projetos de finanças descentralizadas, então Uniswap, Maker, Aave, dentre outros. A gente tem também o Web311, que tem tido um desempenho aí bem interessante nos últimos 6 meses, mais ou menos, que ele aposta aí em tokens nativos de outras blockchains, outras plataformas de contrato inteligente, além do próprio Ethereum, que também está presente no índice. Então, Solana, Cardano, Polkadot, dentre outras. E, finalmente, o Meta 11, que foi aí o grande destaque do mês passado, né, apostando na tese de cultura digital, entretenimento em blockchain. Então, tem tanto ali Shiba, que é uma meme coin, mas tem também game coins, tokens de projetos de metaverso e etc. E por último, o nosso fundo de gestão ativa, né, o Top Performers, disponível aí principalmente na plataforma da XP, do Itaú, da Genial, dentre outros, onde o nosso gestor João Marco, né, que quem participa do nosso call mensal conhece bem, desenvolveu ali junto com a sua equipe um algoritmo sistemático para fazer a gestão ali de uma carteira de 30, 40 tokens, bem diversificado, e os pesos dos ativos mudam toda semana. Então, também é um fundo que se destacou aí no mês de março, quando algumas altcoins foram melhor aí do que o próprio Bitcoin. Então, ele busca bater o próprio Hash 11 com essa estratégia sistemática. Então, tem produtos aí no nosso site, está bem organizado ali, na seção produtos, você vai ter ali os fundos ativos, os ETFs, os fundos passivos de forma bem organizada. Se não, também é só entrar em contato aqui com a gente na área de RI ou através de qualquer canal da sua preferência aí, redes sociais, etc. A gente vai chegar na gente e a gente fala melhor aí sobre cada um dos produtos. E talvez a última pergunta aqui da nossa live, acho que eu vou lançar essa para o Pedro e para o Lucas. Nosso ouvinte colocou aqui em caps lock: vocês vão all in? All in, Pedrão? Cara, isso aí vai de cada um. A gente não recomenda para 99% das pessoas, mas assim, vai do apetite de risco de cada um. A gente, para quem não, para esse 1% talvez funcione. Para 99% nós recomendamos uma visão de longo prazo, um percentual pequeno, cada vez cabendo mais, né? Os riscos diminuem todo santo dia, né, da tecnologia. Mas o all-in eu jamais vou recomendar publicamente aqui para ninguém, né? Então, assim, mas às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Nós somos aqui suspeitos, né? Trabalhamos com isso, somos sócios da empresa, estamos completamente comprados na tese de que isso aqui é um negócio extremamente revolucionário. Mas não é para qualquer um, tem volatilidade e fazer all-in não recomendamos não. Eu, Mas eu acho que não só em cripto, né, e talvez em nenhuma classe de ativos seja de fato o recomendado e é aquela coisa, o cripto já traz uma assimetria grande o suficiente para que uma pequena alocação possa ter um impacto portfólio. Então, vai, como o Pedro falou, do apetite de cada um, mas a prudência é sempre importante e já tem, como eu falei, assimetria o suficiente mesmo para uma alocação pequena. O ano passado mostrou isso, né? E esse ano, até aqui também, apesar dessa correção dos últimos 20, 30 dias, a gente ainda está com o Bitcoin aí cerca de 35, 40% no ano, né? Que já é uma performance excelente para um ano que ainda está no seu quarto mês. Então, eu acho que isso ilustra justamente essa ideia de que você não precisa se expor muito para ter uma simetria interessante alocando em cripto. Beleza, pessoal. Acho que a gente está aqui chegando no topo da hora aqui, né, do nosso bate-papo. Quero agradecer aí a presença de todos. A gente vai seguir em contato aí, seja pelas redes sociais, seja pelo contato aí da área de RI. A gente fica à disposição de vocês também aí, principalmente os assessores que têm clientes perguntando, tirando dúvida. A gente está olhando essa classe de ativo aí com muito mais cuidado, né, dado que os assessores em geral olham todas as classes de ativo, ou investidores em geral olham todas as classes de ativo. Então, conte conosco aí para assessorar vocês, dar opinião, prover vocês também de conteúdo aí e insights sobre essa classe e também sobre os nossos produtos aí. A gente deixa vocês aí hoje no call de hoje, mas que a gente siga em contato aí até o nosso próximo call mensal aí no início do mês de maio, onde a gente espera dar aí
notícias melhores aí no mês de abril e também continuar com as análises aqui do pós-halving e ver o que de fato vai acontecer daqui para frente. O pessoal quer deixar mais algum recado aí para o nosso público? Acho que era isso, só agradecer a presença de todos e tá chegando, faltam 2 dias e um pouquinho. É isso. Obrigado aí pela participação. Mais um dia de casa cheia aí. Agradecemos o interesse. Obrigado a Valeu, todos, um pessoal. abraço. Tchau, Tchau. tchau.